Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela ZAP, Aliança para a Saúde Populacional. Estamos muito felizes em mais uma vez estarmos aqui com você e poder oferecer ao público informações técnicas e de valor. O tema do webinar de hoje é sobre medicina baseada em valor. O que é e o que medir? E para falar um pouco sobre esse assunto, vamos contar com a presença de Eduardo Maia. Ele é médico, 30 anos de carreira, acumula experiências como professor, pesquisador, gestor hospitalar e consultor para redes assistenciais na área governamental e privada. Atualmente, ele ocupa o cargo de diretor nacional de inovação em saúde da UHG, além de fazer parte do Conselho Consultivo do Instituto Brasileiro de Valor em Saúde. Prazer estar com vocês. É a discussão sobre um tema muito difícil até de a gente conceituar, mas a gente vai fazer um esforço e eu espero que a participação de todos para que a gente possa ter uma discussão rica. Claro, o conceito de medicina baseada em valor, popularizado após sua definição por Michael Porter em 2006, remete ao modelo de remuneração em saúde que tem como pilar os resultados da interação entre o sistema de saúde e o paciente. Agora, doutor Eduardo, eu queria que você fosse bem didático e explicasse para a gente, para a nossa audiência, o que significa medicina baseada em valor. Então, essa é uma coisa interessante para que a gente comece a discutir isso de uma forma um pouquinho mais técnica. Quando a gente fala de medicina baseada em valor, dá a sensação de que qualquer outro tipo de medicina não tenha valor, né? E por que trouxe esse tema à pauta o Michael Porter lá em 2006? Porque ele transacionou de forma específica algumas dimensões que ele quis trazer para essa compreensão. O valor, ele sempre existe, sempre existirá. E a primeira vez que ele foi descrito foi por Aristóteles, 340 a.C. As pessoas já estavam lá descrevendo alguma coisa sobre como é que filosoficamente eu atribuo valor à aquisição de algum bem ou algum serviço. Isso foi estudado depois com os clássicos, com Adam Smith, passando depois por valor de trabalho lá com Marx e tudo mais. Mas o que interessa que a gente possa traduzir isso é porque eu não consigo fazer nenhuma transação sem que eu perceba valor em alguma coisa, mesmo num escambo, ok? Então, se eu faço de alguma forma uma troca, eu estou atribuindo àquilo que eu estou trocando algum valor. O Warren Buffett costuma descrever que preço é aquilo que eu pago, valor é aquilo que eu recebo. Então, aqui tem o primeiro conceito que talvez valha a pena encaixar com Porter. Porter, quando trouxe as dimensões de valor que ele preferiu aplicar, ele trouxe duas coisas fundamentais: a experiência do cliente, a experiência do paciente, e desfechos que sejam importantes para o paciente. Tudo isso numa lógica onde você possa mensurar de forma estruturada e balanceada pelos custos. Quando hoje nós temos a medicina baseada em serviço, né, porque a gente paga por serviço, quanto mais serviço eu faço, a maior a minha percepção de valor, por assim dizer. Hoje, no conceito em que a gente tem no trabalho em fee-for-service, a gente mede a quantidade de serviço prestado, e eu até posso dizer que a experiência do cliente, de uma forma geral, é usada na escolha do serviço. Porém, o que o Porter traz não são essas dimensões. São dimensões que nós ainda não aprendemos a mensurar. A gente trabalha com dimensões tangíveis para o leigo, de uma forma geral, que são essas experiências que são passadas durante todo o processo de cuidar, mas a gente está preso ainda a um cenário de uma grande assimetria de informações, onde o meu cliente final ele não tem ideia daquilo que pode ser o resultado do que nós vamos oferecer para ele. Se aquele prestador que ele está contratando, se de alguma forma
ele entrega melhores desfechos que lhe interessam do que a concorrência. Essa é a grande sacada que o Porter fez quando trouxe essas duas dimensões. Perfeito. E agora eu queria, doutor Eduardo, que você explanasse um pouco para a gente quais são as principais alavancas de criação de valor para o sistema de saúde. Dá para dar uma sintetizada para a gente? Sim, então vamos lá. É fácil entender, então, nessa primeiro bate-papo, que se o sistema da forma que está estruturado hoje, ele só para de pé, ou se ele funciona, é porque alguém vê valor dentro dessa forma que ele funciona. Embora todas as análises pelos teóricos não conseguem enxergar sustentabilidade de longo prazo para este modelo. Então, para alavancar essa transição de como nós hoje vemos valor ou remuneramos a prestação de serviço, para a lógica como o Porter assim definiu, a primeira alavanca fundamental é na mensuração desses desfechos. Dar conhecimento para aquele que toma a decisão do usufruto do próprio sistema de saúde, seja o agente pagador, seja o usuário final, aquilo que de fato diferencie o trabalho. Hoje, na forma como nós trabalhamos, a gente não tem como mensurar essa eficiência. E esta eficiência, a métrica desta eficiência dentro do sistema de saúde, essa é uma grande alavanca. Eu tenho hoje custos por eventos, eu não tenho hoje o custo do segmento de um paciente dentro do sistema de saúde. Se eu não conseguir mensurar isso, eu não tenho essa primeira grande alavanca para a gente poder trabalhar. A segunda grande alavanca é exatamente medir algum desfecho. Qualquer desfecho que a gente possa iniciar este processo que se traduz, em última análise, na fração de desfecho por custo. Ótimo, muito bom isso. Agora, vamos falar um pouco de critérios. Quais são os critérios que são utilizados para definir uma organização ou não baseada na agenda de valor? Fica à vontade, doutor. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de posicionar é que esta organização ela precisa ter isso de uma forma estratégica, posicionada nas suas metas, seja de curto, médio ou longo prazo. Então, ela tem que buscar essa diferenciação em entregar valor. Ela traduz-se em medir desfechos daquilo que ela está produzindo, medir a qualidade. Nós temos que transitar um padrão normal de métrica de qualidade fundamentado em processos, que é como todo o sistema, por exemplo, de acreditação em saúde existe hoje dentro do Brasil e no mundo afora, para começar a disponibilizar desfechos e acreditar esses desfechos, né? Os resultados. Então, uma organização que ela se propõe a ser uma organização que vai trabalhar com valor, a primeira coisa que ela busca é essa métrica organizada de desfecho. A segunda coisa, ela vai procurar acreditar esses resultados, né? E a terceira coisa, ela vai dividir isso, ela vai ajudar, como vocês estão fazendo aqui, a disseminar esta informação. Ela vai ajudar a montar um grupo que vai ajudar a montar um sistema de saúde. Isso tem que ser um propósito como um todo, para que essas coisas, de fato, saiam do outro lado, né, como a gente costuma dizer. Perfeito. Agora, doutor, você falou um pouco de critérios, né? Que tipo de indicadores pode ser utilizado para analisar os resultados de uma prática ou operação baseada em valor? Eu queria que você citasse alguns exemplos para que a gente pudesse fazer até uma analogia e quem pudesse estar assistindo pudesse entender também e falar, olha, eu me encaixo, né? Ou então, olha, eu preciso, né, melhorar aqui para poder fazer parte. Perfeito. Então, vamos lá. De um ponto de vista genérico, a gente vai ter que medir desfechos e custo. Então, vamos começar pela coisa mais simples, que é custo.
É qualquer custo que eu vou medir? Ou de qualquer jeito que eu vou medir? Não. A gente precisa, tal qual o Porter definiu lá atrás, criar uma métrica desse custo durante a jornada inteira do paciente. De outra forma, nós não conseguimos medir a eficiência daquilo que nós estamos fazendo. Um exemplo muito claro disso é que, da forma como nós normalmente somos remunerados quando prestadores ou pagamos como fonte pagadora, nós o fazemos por evento. E quando você faz pelo evento, se você não tiver a oportunidade de acompanhar o resultado no longo prazo daquele evento, você só consegue saber se aquela prestação de serviço foi mais custosa ou mais barata, mas de curto prazo. Você nunca vai poder dizer se ela foi mais econômica, porque o mais barato é o menor ônus de curto prazo. O mais econômico, você tem que acompanhar um tempo e ver se a manutenção daquilo que você fez é durável. Isso se refere, por exemplo, para dar exemplos bem práticos, eu tenho um evento, por exemplo, de hemodinâmica, vou fazer um procedimento de uma angioplastia num paciente, eu tenho uma taxa de reintervenção, de reinternação. Então não adianta eu fazer contratos que eu avalie, por exemplo, só e direcione meus pacientes apenas pelo preço daquele evento, se a taxa de reintervenção, né, que eu tenho naquele prestador for mais alta. Eu não estou sendo econômico. Isso parece simples, mas a gente não faz isso como sistema de saúde. Então, quando você for avaliar se aquele prestador está sendo eficiente, ele tem que avaliar não o custo por evento, mas o custo por paciente, na sua jornada inteira dentro do sistema. Esse é o primeiro ponto. Tá. Apaziguado isso, a gente vai então para medir os desfechos. Que desfechos, então, eu colocaria no numerador dessa métrica econômica, né? Aqui tem uma longa jornada para que todos nós alcancemos aquilo que o Porter deseja. Alguns já alcançaram isso em alguns protótipos no mundo, ou mesmo aqui dentro do Brasil, que é medir os desfechos que são importantes para os pacientes. Por quê? Desfechos clínicos, que são tradicionalmente mensurados, são muito importantes. E nós, se só assim tivermos, vamos medir e vamos começar por aqui. Se for só desfecho duro, como a gente gosta de dizer em medicina baseada em evidência, mortalidade, que seja, e a gente mede por aqui. E a gente consegue, então, começar a essa jornada e fazer esse ranqueamento das opções através daqueles prestadores ou mesmo dos seus médicos que estão trabalhando dentro do seu serviço, e assim você observar oportunidades de melhorias reais. De desfechos duros, a gente pode progredir para os desfechos clínicos tradicionais e algumas métricas de processos aqui estejam. E lá na frente, ou se for possível assim começar, com questionários específicos, estruturados, de qualidade de vida e de disfunção de algum órgão específico, que seja um motivo da intervenção, que possam ser aferidos antes e após. Com isso, a gente consegue de fato mensurar a agregação de valor no sentido de saúde ou de percepção de saúde deste paciente e o quanto custou essa intervenção, né? Então, por exemplo, o mais disseminado para quem mensura isso de forma mais avançada são os dados da ortopedia. Existem questionários específicos, né, para você avaliar, por exemplo, não só a qualidade de vida, mas a função de uma articulação do joelho, de um quadril, e que você faz esse questionário antes de um tratamento que esse indivíduo vai fazer e após o tratamento. E você vai ver se existe um gradiente, se houve uma evolução dessa disfunção, e também questionários específicos de qualidade de vida, Q5D, todos que já foram legitimados. Esse é o gold standard, para que a gente possa, a partir dali, dizer o seguinte: eu de fato agreguei valor a esse paciente. Avalio essa agregação de valor e vejo o custo que isso me teve, eu tenho então a fórmula de valor que eu posso utilizar. Qual o cenário atual da agenda de valor no Brasil? Quem deve dar o primeiro passo? Por exemplo, investimentos em
upfront, por exemplo, ou para acelerar a penetração do value-based no país. Hospitais, operadoras, empresas, corretoras, etc. Por onde iniciar tudo isso, né? Essa explicação aí é bem vasta, mas você tem tempo, então pode tomar o tempo que for preciso, o importante é deixar clara a explicação. Então, existem no Brasil hoje várias iniciativas que ainda não se consolidaram. São iniciativas isoladas, como tem que existir em qualquer processo natural de maturação, de uma lógica disruptiva, que a gente pode até conversar sobre isso também. Porque não é exatamente uma lógica incremental. Isso vai gerar um modelo de negócio diferente. Se fosse um modelo de negócio semelhante, porque a proposta da medicina baseada em valor é ter remuneração baseada em valor, para que isso se sustente. E é o que torna o cenário que precisa criar uma ruptura com o modelo que aqui está. Bem, os processos de inovação, de uma forma geral, quem gosta de inovação sabe que o novo quase sempre acontece na periferia, né? Porque aqueles que estão muito bem centrados no status quo, aqueles que estão bem posicionados no status quo, eles teriam a resistência natural, cultural, para conseguir ser por assim dizer, aqueles que vão patrocinar essa mudança, né? Eles têm algo a perder, diferente de quem chega, um novo entrante, uma startup, ou indivíduos que estão chegando dentro do mercado de uma forma geral com uma proposta diferente para o sistema. O que tem sido feito mundo afora, e o Brasil começou ainda de forma muito engatinhando, é que o órgão regulador pudesse ser um grande patrocinador, um grande indutor desse processo. Então você vê, por exemplo, desde o Obamacare nos Estados Unidos, você vê o papel do CMS, que é responsável pela regulação do Medicare, Medicaid nos Estados Unidos, vem a todo tempo e a toda hora reforçando uma lógica de remuneração baseada em valor. Então tem métricas, tem premiação, tem penalização por reinternações, por desfechos que eles medem, que são desfechos clínicos. Eles não têm uma lógica do Porter, propriamente dizendo, de traduzir isso ainda para o conceito daquilo que a gente chama de Patient Reported Outcomes, ou seja, daquilo que são dos questionários que eu mencionei agora há pouco, né? Os pacientes respondem como qualidade de vida e tudo mais. Mas você tem ali um indutor do Estado movendo o caminho, usando toda a sua força, né, de agente financiador de uma boa parte do sistema de saúde, e obviamente a área privada já começa a acompanhar esse cenário há alguns anos. Então isso tem um certo poder. Aqui nós tivemos uma iniciativa muito tênue ainda, aqui por conta da ANS, teve uma portaria estimulando um projeto nesse cenário. Alguns projetos participaram de acompanhamento com a ANS, a gente teve a oportunidade de participar desse grupo também, e tendo a oportunidade de ver várias iniciativas de outras operadoras rodando aqui no Brasil. Então, isso aqui ainda está como fagulha. Também está como fagulha, embora obviamente mais intensa, por parte daqueles prestadores que estão sempre linkados, mais plugados com o que está acontecendo lá fora e que entendem o papel de ser protagonistas dessa mudança. Então, também, através deles, existem mais do que um sentimento, existe uma visão estratégica e alguma experiência já um pouco mais madura por conta desse cenário. Mas, como eu disse, isso ainda não coalesceu. Você tem muitas fagulhas, mas essa ignição ainda não aconteceu. Essa ignição, se você pensar bem, quem está faltando nesse ecossistema para poder ajudar a participar disso, talvez fosse exatamente o estipulante, né? Aqueles indivíduos cuja ineficiência que o sistema tem
as contas caem todas para que ele pague. Então, a espelho, por exemplo, do que foi a jornada da Walmart lá nos Estados Unidos, né, que vem protagonizando isso há mais de uma década, na verdade, acho que é desde meados de 90, vem protagonizando os contratos diretos, buscando métricas de valor, né, medindo exatamente os desfechos entre prestadores diferentes e bypassando como intermediário as fontes de seguradora, né, de seguro. Então, observa que está faltando esse estipulante aqui no Brasil a ajudar nessa ignição. Então, sob essa lógica de quem vai tocar esse upfront, eu diria o seguinte: quem mais conhece, quem mais tem experiência, hoje talvez quem tenha mais dificuldade culturalmente para ter essa lógica disruptiva, porque está muito bem posicionado no mercado. O conhecimento disso dentro da operadora já não é tão forte. Uhum. E quem tenha maior interesse hoje, teria maior interesse, talvez é quem desconheça mais essa oportunidade, que é exatamente o estipulante. Tem algum incentivo que possa ser repassado, que de repente tem algum entrave aí a gente, olha, precisa de um incentivo, você mencionou a ANS, o Brasil tem essa aceitação melhor e tá conseguindo disseminar bem? Nós não temos um incentivo formal para nenhuma dessa situação. Então, o que precisa acontecer? Essa é uma proposta que traz eficiência para o sistema, ok? Tá. Então, quem é de cara, quem seria o maior interessado nisso? O estipulante. Uhum. Então, para que esse mercado vire, alguém precisa enxergar valor na proposta de medicina baseada em valor, ok? Então, essa lógica de medir isso tem um esforço, tem um custo. Isso não se retorna facilmente em um ano, né? Nós temos aqui uma ciranda dentro das vidas das operadoras, cuja tradição de você ter um churn muito grande de carteira faz com que esses investimentos que têm alguma noção de médio e longo prazo sejam preteridos à necessidade de ter ações de curto prazo para a manutenção dessa carteira de clientes, né? E isso gera um certo ciclo vicioso por parte das operadoras. E por parte do mercado como um todo, aqui é que eu considero a experiência que acontece dentro dos ecossistemas de inovação mundo afora. São normalmente os novos entrantes, esses que querem disputar um mercado novo, que podem ofertar essa prática, traduzindo esta eficiência para o estipulante, direto, para as operadoras, direto. Eu acho que este cenário ele pode ser construído a partir daqui. Perfeito, então. Agora, quais os potenciais impactos da agenda de valor nos resultados financeiros das organizações de saúde? Você estava começando a falar um pouquinho disso, queria que você aprofundasse mais para a gente. Então, eu acho que essa pergunta, ela resume um pouco as outras duas que você fez. A gente consegue entender por que é difícil rodar essa ignição. Vamos pensar Falar o um pouco de seguinte. enxergar o valor, né? Eu acho que é meio por aí. Porque olha bem, vamos pensar aqui no conceito do Porter, tá certo? Tá. Você imagina se a partir de agora eu começo a medir os desfechos das intervenções cirúrgicas eletivas. Eu posso grosseiramente afirmar que 80% das internações eletivas são internações de 24 a 48 horas de internação, são de baixa complexidade e que normalmente, eu vou dar por acaso aqui o exemplo do prestador hospital, ok? Em que o hospital ele vai oferecer um quarto, vai esterilizar o material, vai fazer um curativo no paciente e vai servir uma sopinha. O resultado dessas cirurgias de baixa complexidade, elas são operador dependentes. Diferente do que acontece com
as alta complexidade. Alta complexidade, todo aquele treinamento caríssimo, de longo prazo, ter que manter profissionais treinados, sênior, custa, tudo aquilo se tem uma razão de existir. Porém, quando você fala de cirurgia de baixa complexidade, se você chegasse e dissesse assim, que o hospital AAA tem o mesmo desfecho que um hospital nível B e C para hérnia, para cirurgia de vesícula, isso cria uma grande mudança no sistema. Por quê? O valor que a gente conversou lá atrás, que se atribui à qualidade, nunca foi relacionado a desfecho. Como um prestador, como um cliente ou a fonte pagadora nunca mediu esses desfechos, o valor está atribuído àquilo que você consegue perceber como tal. Não nas dimensões do porte, mas nas dimensões da experiência, do branding, que é um ótimo shortcut para você avaliar isso. Porém, não é desfecho. Quando você for avaliar desfecho, você vai ver naquela lógica Lean, na lógica que a Toyota trouxe para o mundo todo, a aportar recurso para circunstâncias que você não muda o desfecho, o nome disso é desperdício. E isso tem um potencial de modificar completamente a estrutura de negócios dentro desse ecossistema. Por isso é que existe uma resistência grande para esse primeiro passo, né? Isso existe para tudo. Então, por exemplo, agora vamos falar do médico, né? Do médico que ele chega para você muitas vezes e diz assim, olha, eu tenho 99% dos meus pacientes, eles não têm complicação. Eu saio feliz, sem problema algum. E pela lógica de evento, quando você mede só o evento daquele indivíduo, você pode eventualmente pensar que ele seja um profissional eficiente para o sistema. Mas a gente não tem, como fonte pagadora, como cliente, você medir a pertinência daquela indicação. Certo? Se você não mede a pertinência, como você vai saber se ele está sendo eficiente na indicação do procedimento ou se está indicando a mais ou indicação de menos? Como? Pois é, não é possível por evento. Você tem que ver a carteira de pacientes que ele atende. Uhum. Aí ele é o quê? Ele é um cirurgião geral. Perfeito. Quantas pessoas passaram por ele com hérnia e que ele indicou e deixou de indicar, mas que passaram lá e fizeram o questionário de qualidade de vida e foram tratados e melhoraram. Quando você trabalha com a lógica de valor, tal qual o Porter sugeriu, aquilo que era fonte de receita, que era o procedimento executado por um profissional e realizado por um hospital, passa a ser custo operacional. Você inverte absolutamente tudo. O ideal é que você remunere não por um tratamento, mas pela condição clínica. Então, por exemplo, você tem uma dor no joelho. Uhum. Então, eu vou ver todas as pessoas que têm dor no joelho. Algumas vão precisar colocar uma prótese. Outras vão conseguir, por fisioterapia, melhorar a qualidade de vida ou alongar esse período para precisar de uma prótese. Quando eu consigo avaliar, atribuir à população que este profissional ou este serviço está avaliando, eu consigo ver, de fato, esta eficiência que eu não capturo quando eu mensuro somente o custo do evento. Porque eu posso, eventualmente, ter um profissional que está operando menos e agregando mais valor, as custas de fisioterapia, etc. e tal. Só que eu vou ter que remunerar. Sim. Eu tenho que remunerar o não fazer cirurgia. Eu tenho que remunerar o cuidar do paciente. Hoje eu só remunero bem se ele faz a cirurgia. Não é isso? Então tudo está vocacionado a percepção de qualidade, entrega, inclusive, de eficiência, comparando quem faz cirurgia pelo preço X, pelo preço Y, e quem tem
mais ou menos reinternação. Isso não é suficiente. Eu tenho que ver se for sua população, a população que você está cuidando, ela está melhor cuidada, independente de você fazer ou não fazer a cirurgia. A cirurgia, de novo, é um custo operacional. Então, esta ruptura nesse modelo faz com que muitos que hoje estão bem posicionados no mercado, estão bem posicionados em cima desse modus operandi. E isso vai gerar, provavelmente, uma lógica que o cliente final, que a fonte pagadora, vai poder criar redes, por exemplo, mais efetivas, mais custo-efetivas, né? Você imagina, por exemplo, se eu chego para você e digo o seguinte, olha, eu vou te fazer uma rede mais barata, porque eu vou fornecer para você, para alta complexidade, os melhores que tem para alta complexidade. Uhum. Mas para baixa complexidade, eu vou te oferecer uma rede mais em conta, porém com o mesmo desfecho que você tinha para aqueles outros que fazem alta complexidade. Você observa como é que eu posso construir um ecossistema mais eficiente? Depois que eu medir de fato a eficiência que cada um faz? Certamente. Doutor, chegou aqui uma pergunta que eu acho que vai ajudar aqui a concluir esse raciocínio. O Daniel Fontes, que ele é da Adapta GB, ele pergunta quais os pontos positivos e negativos, facilidades e restrições para a aplicação da medicina baseada em valor em um mercado regulamentado e judicializado como o do Brasil. O fato de ser regulado e ser judicializado, eu acho que deveriam ser pontos positivos para que você exerça a medicina baseada em valor. Porque a gente judicializa aquilo que está no gradiente de cinza, aquilo que a gente não conhece, aquilo que é conflito. Uhum. Agora, imagina se eu tenho estatística clara para dizer para o meu cliente, quando eu monto uma rede, ou que eu simplesmente deixo para a sua escolha, e que eu digo para você, tá aqui, tem 3 hospitais, e as evidências que eu tenho de desfechos são essas, aqui fica à vontade para você escolher. Né? A judicialização, na minha leitura, e a regulação, na minha leitura, seriam até positivos. Não o são, porque nós estamos ainda em voo cego. Então, a gente está medindo qualidade, atribuindo qualidade aos hospitais que são acreditados, porque a gente acredita qualidade. Perfeito. A gente acredita esse processo. Né? Tem um trabalho interessante, publicado há 2 anos atrás, se eu bem me recordo, que mostrou que não havia, por exemplo, diferença de mortalidade nos hospitais que são acreditados e que não são acreditados pela Joint Commission lá nos Estados Unidos. Uma coisa meio bombástica. Não estou dizendo que não é bom acreditar processo. É fundamental acreditar processo, mas não é tudo. Precisa de mais do que isso. Porque já provou que só isso não é suficiente para você mexer em desfecho. Então alguém tem que acreditar desfecho. E aí, quando isso vira, o ecossistema todo muda. Você passa a ter a necessidade dessa acreditação. Né? Alguém tem que chegar lá, um terceiro, tem que dizer, olha, isso aqui, esses resultados que ele diz que apresenta são verdadeiros, eu estou acreditando isso aqui. Tá? A mortalidade de cirurgia cardíaca desse hospital é essa, a mortalidade por hérnia é essa, né? Os desfechos que se queira medir, não só a mortalidade, mas esses desfechos que nós conversamos sobre, que são importantes para o paciente, é esse, eu estou acreditando, eu estou vendo os relatórios, eu fiz a minha amostra aqui e chequei. Então, quando isso acontecer, você está liberando aquilo que que falta na economia atual, na área da saúde, para que a gente brinque de mão invisível de Adam Smith. Okay? Eu costumo dizer que na saúde Adam Smith é maneta, que a mão dele não tem nada não consegue trabalhar para dividir as coisas, porque existe uma assimetria de informação muito grande. E nesta assimetria de informação, o cliente ele não consegue fazer a boa escolha.
Então, existia nas teorias econômicas clássicas que existiria uma racionalidade por parte dos agentes de transação para escolher a situação mais eficiente. Isso só faz sentido quando existe simetria de informação. Então, quando você conseguir medir valor, você vai dar informação suficiente para que o usuário final, para que a fonte pagadora estruture um novo mercado em cima de eficiência. Porque hoje o mercado não está estruturado em cima de eficiência. Muito pelo contrário, muita gente ganhando dinheiro com ineficiência. Verdade. Bem, doutor Eduardo, eu agradeço imensamente pelas suas respostas. Temos bastante conteúdo sobre esse tema e nós chegamos ao fim do nosso webinar. E agora eu quero que, doutor, você faça as suas considerações finais, os seus agradecimentos para a nossa audiência. Perfeito. Eu primeiro gostaria então de agradecer, foi uma oportunidade sempre de estar aqui conversando um tema que é um tema muito interessante e que, por mais que ele pareça vago para alguns que eventualmente estejam trabalhando isso de alguma forma, eu posso dizer para vocês que já começou, a mudança já começou. Já tem parceiros fazendo protótipos, alguns desses já estão relativamente bem maduros, porque quando a gente fala de algo em saúde, nós não temos uma operação de 3 meses para medir. Nós, por exemplo, temos operações que já estamos medindo há mais de 3 anos. E são sustentáveis, que é isso que é importante. Sustentáveis à pandemia, sustentáveis à mudança de rede, e assim, que é possível entregar isso com economias na casa de 30%, com NPS altos acima de 80%. Isso não é só com a gente, você vai ter outras operadoras que estão tendo a chance de montar exatamente essa mesma lógica, entregando resultados fantásticos. Só que isso ainda não coalesceu. Para isso coalescer, aquilo que a gente conversou mais tarde, um pouco antes, talvez falte aqui esse trigger principalmente vindo por parte dos estipulantes. E em nome da ASAP, Aliança para a Saúde Populacional, eu agradeço a presença do doutor Eduardo. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente em mais um webinar. A nossa audiência sempre muito especial. E eu peço que sigam a ASAP em nossas redes sociais. Inscrevam-se no canal, fiquem ligados nas próximas lives. E um abraço a todos e até a próxima. Obrigada, gente.